Olá, eu sou o professor Silva Neto e nesse vídeo nós vamos ver como a gestão do governo vem impactando diretamente na inflação, nas estatais e o prejuízo que elas vêm causando, como isso afeta a você, sua vida cotidiana e a sua empresa. Vamos ver o que está na notícia e o que está por trás da notícia, para que você possa entender melhor o que está acontecendo e o que vem para frente. Vamos começar. Vamos começar falando sobre as metas de inflação e um olhar crítico que a gente precisa ter sobre esse ponto. Eu separei alguns destaques aqui. Vamos lá. O Conselho Monetário Nacional estabeleceu uma meta para a inflação de 3%, ou seja, essa é a meta que o Banco Central tem que perseguir. Esse Banco Central que ganhou o prêmio de melhor do mundo e que o Lula vem perseguindo, entendo eu, de forma errada e até injusta. Eu acho que é mais até para poder achar um bicho-papão pela má gestão que estão executando nesse governo. Mantendo o mesmo valor definido para 2024 e anteriormente para 2025 e 2026. O intervalo de tolerância é de 1,5 pontos percentuais, ou seja, a meta vai até 4,5%. É onde a gente praticamente está com tendência de alta, a gente vai até ver um gráficozinho do IBGE sobre isso, né? O importante é analisar a efetividade dessas metas e tudo mais. Mas o mais importante, a gente aqui criar um pontinho do que se chama inflação. Inflação, o que a mídia passa e que muitos comentam na linguagem popular, é aumento de preço. E não. Inflação é quando o governo, vulgarmente chamamos de imprime dinheiro, ou seja, ele expande a base monetária, infla a base monetária, por isso que você dá o nome de inflação. E toda vez que o governo faz um aumento de moeda circulante, ele cria uma inflação, ou seja, não há um aumento de preço, há uma desvalorização da moeda. O efeito é exatamente o contrário. O que todo mundo chama de inflação, aumento de preço, não. Inflação é diminuição do valor da moeda. E como ela vale menos, você precisa de mais dela para comprar o mesmo produto que antigamente você comprava. Pois bem, no próprio site do IBGE, eu printei esse gráficozinho para que a gente tenha essa noção. Se você puder olhar com calma, você vai ver que chegamos na meta da inflação de 4,5%, com tendência de quê? De aumento. Isso está mostrando que o governo vem tomando atitudes deficitárias, tanto é que a questão fiscal do governo está ruim, está deficitária, e vem com isso aumentando a inflação, porque o governo vem expandindo a base monetária para manter em dia as suas contas. Então você pode perceber no gráfico, a tendência é de aumento. Fatalmente, vamos ter problemas futuros à frente com questões de preço. Se o preço aumenta, sua vida fica mais difícil, você fica com menos dinheiro no bolso e o seu cliente também fica com menos dinheiro no bolso, selecionando o que compra, o que gasta, diminuindo a movimentação na economia. E isso, obviamente, afeta diretamente a você e a sua empresa. Aqui eu separei uns pequenos pontos que a gente deve entender sobre os sinais de alerta para a economia. Você pode perceber que sobre o IPCA de julho já houve um aumento de 0,38, superando as expectativas e apresentou um resultado negativo. Isso aqui é importante, principalmente nas medidas que deveriam responder à política monetária mais restritiva, com núcleos e os serviços. Apesar de ser apenas uma leitura pontual, essa situação exige atenção no cenário econômico. Por que exige atenção? Porque está aqui, a expectativa da taxa Selic se mantenha constante em 10,5. Significa que o Banco Central vai ter que manter a taxa, o governo vai pagar mais juros e as pessoas vão preferir, ao invés de investir na economia, investir aonde? Em títulos do governo. Deixar o dinheiro no banco, fazendo com que o banco empreste ao governo e com isso o banco cada vez tem mais lucro. Você pode perceber que todo governo populista que gasta muito, quem ganha mais dinheiro são os bancos. E normalmente esses governos populistas são os que mais dizem que são contra os banqueiros. Mas é o que faz as políticas que mais dão vantagem ao banqueiro e não à população. Vamos lá, continuando, a gente tem que destacar também a questão preocupante das estatais. Temos lá a Petrobras, que é a nossa maior estatal hoje, que, ao meu entender, deveria ser privatizado tudo, tanto a Petrobras quanto o Correio, quanto várias outras estatais que a gente tem, para evitar o quê?
o uso político delas. E quando faz o uso político, acontece isso aqui, olha lá. A Petrobras tinha um lucro de 28 bilhões e caiu agora para menos 2 bilhões, ou seja, teve um prejuízo de 2,5 bilhões. Do mesmo trimestre do ano passado para o trimestre desse ano, houve uma diferença de 31 bilhões de reais. Ou seja, o governo conseguiu detonar 31 bilhões da empresa em apenas um trimestre. A diferença de o trimestre de 23 para o trimestre de 24. Isso é que acontece com o governo populista, que usa as empresas estatais como cabide de emprego, como maneira de usar a empresa para os seus fins políticos. Acontece isso aí. A empresa tem que ser tratada como empresa. Você, que é empresário, ou você mesmo que está querendo abrir uma empresa, você trataria a sua empresa de forma política ou de forma financeira? Você faria as coisas para com que ela desse lucro ou para que ela atingisse um objetivo político do seu ideal que você tem? Acho que não, acho que todo mundo abre uma empresa para ter lucro. Afinal de contas, você tem que pagar suas contas em casa. Você tem sua conta de luz, você tem o supermercado, você tem a gasolina, você tem o condomínio, você tem o gás, você tem a escola dos filhos e por aí vai. E se você usar apenas a sua ideologia política gerindo a sua empresa, normalmente quebra. E esse é o exemplo. O governo está achando que não precisa ter uma empresa estatal para dar lucro. Aí o que acontece? Prejuízo. E quando tem prejuízo, nós perdemos duas vezes. Nós, que eu digo, somos nós mesmos, população, eu, você e todo mundo. Porque são os nossos impostos que cobrem esse rombo. A empresa que tinha um valor perde valor de mercado. Então a gente perde porque tem que pagar mais imposto e a gente perde porque o nosso patrimônio público perde valor também. Aí depois o governo fica reclamando sobre os memes do Tachad. O governo só aumenta imposto e faz uma péssima gestão. E ainda, mesmo com o aumento da arrecadação, tem prejuízo, tem déficit fiscal, gerando o quê? Mais problema futuro para a gente. Não tem como o Banco Central diminuir a taxa Selic. Não diminui a taxa Selic, a economia fica ruim e o seu negócio não anda bem. A correlação entre tudo, entre a política e entre a economia, a decisão política no Brasil afeta muito a gestão econômica. Então, por isso que é importante a gente estar sempre de olho nessas notícias, nos movimentos do governo, porque isso vai refletir no nosso negócio. Aqui a gente tem um resumozinho, basicamente, de tudo que a gente falou. Os desafios: aumento de inflação, prejuízo nas estatais, gera aumento de impostos. Quais são as possíveis soluções para o aumento da inflação? É controle de custo, renegociação de contratos, diversificação de produtos e serviços. Para quê? Para que haja uma gama maior de negócios e o controle de preços seja melhor. Evitando que o governo aumente a base monetária, você evita a inflação. Os prejuízos nas estatais, os investimentos em empresas privadas, diversificação de investimento e busca por novas oportunidades de negócio. Isso o governo não faz. Causa o quê? Prejuízo. Ele usa a empresa única e exclusivamente como cabide de emprego. E o aumento de impostos é o planejamento tributário, a otimização de gestão financeira, busca por incentivos fiscais. E o governo faz exatamente o contrário. Ele faz o quê? Ele só tributa, jogando para o empresário que, quando recebe o imposto, ele faz o quê? Ele passa para a sociedade. Ou você acha que realmente a empresa é que paga o tributo? Você aí no seu negócio, se aumentarem um tributo do seu produto, o que você faz? Você joga no preço final. Quem acaba pagando? É o consumidor. Consumidor a quem? Somos todos nós, é a sociedade. Por isso que eu digo, todo tributo não é sobre a empresa, todo tributo é sobre a sociedade. Na realidade, o que o governo hoje faz é tributar a sociedade cada vez mais. Por isso que todos se sentem um pouco mais pobres, porque ele perde o poder de compra através da inflação e através dos impostos. Então o bolso fica mais vazio. Aí você já não consegue mais comprar uma blusinha, principalmente as blusinhas da Shein, né, como foram taxadas. Você vai menos ao shopping, você passeia menos com a sua família e por aí vai. E isso vai trazendo uma sensação na sociedade de empobrecimento. E o que você faz automaticamente?
Você, quando reduz seu gasto, mesmo quando sobra um pouquinho de dinheiro, você não gasta, porque você não sabe o dia de amanhã. Então isso é um efeito bola de neve negativo. O que o governo está fazendo é jogando a tendência da economia para baixo. E você que tem uma empresa ou que quer abrir uma empresa, precisa ficar atento a esses pontos. O outro exemplo de uso indevido da estatal está aí, é o Correio, apresentando mais uma vez prejuízo. Sem contar que ano passado nem apresentaram o balanço porque havia uma expectativa de prejuízo de R$1 bilhão. Ou seja, uma empresa que no governo anterior gerava lucro, ou seja, gerava receita para o governo, onde ele podia diminuir os impostos, agora não. A empresa usada como cabide de emprego está trazendo o quê? Prejuízo para o governo. Ou seja, o governo precisa injetar dinheiro no caixa dos Correios, tirando aonde? Dos impostos. E imposto é o quê? É imposto sobre a sociedade, é sobre o seu bolso. Então, quando apresenta lá o prejuízo de R$1 bilhão, você está pagando um pouquinho. Todos nós estamos rateando esse custo. E aí o governo, para tentar atingir a meta fiscal, o que ele faz? Corta da onde? Farmácia popular. Corta dos mais pobres. Então, esse governo que vive dizendo que trabalha para os pobres, a realidade fala uma coisa e faz outra. Depois ele não quer que tenha meme do Tachad. Fica difícil. A rede social, principalmente no X, não perdoa. Todo mundo falando sobre os cortes do governo, aonde? Sobre os pobres, na farmácia popular, nas faculdades e por aí vai. Independente de cortar dos mais pobres, o governo também faz o quê? Esbanja. Não é à toa que a primeira-dama tem esse apelido. Só em passagens, tá ali, ó, 1,5 bi entre passagens e diárias. Vê o que agora aconteceu nas Olimpíadas. A nossa primeira-dama foi fazendo uma representação do governo sem ter cargo público e gastou para mais de 200 mil só em passagem. Isso porque o governo do seu marido simplesmente botou em sigilo 100 anos. Aquilo que ele reclamava do governo anterior. O governo que tanto fala pela educação, porque é muito bom, é para os mais pobres, os professores, os sindicatos, o que o governo fez? Cortou mais uma vez aonde? Na educação. As universidades tiveram outro corte de verbas. Já não estão bem e ainda continuam sendo cortadas. E as regalias? E os mais ricos? E o topo da pirâmide de quem governa, dessa elite socialista que hoje está no Brasil? Não, ninguém tem corte. Corta onde? Sempre dos mais pobres. E você achando que o governo é para os mais pobres. Você não. Eu acho que a maioria das pessoas já começou a entender a realidade do jogo. A informação descentralizada e distribuída, por isso que tanto eles querem regulamentar a rede social, é porque eles não querem que esse tipo de informação circule, que você entenda. Eles preferem o quê? Controlar 3, 4, 5 mídias, eles falam, você escuta e obedece. Porém, agora não tem mais como botar o gênio dentro da lâmpada de volta. Como não poderia ser, o escândalo do governo começa a circular. Já teve o primeiro-ministro que fez aquela rua para as fazendas dele, asfaltou tudo em cima das fazendas dele, e agora mais um pertencente à cúpula do governo que começa a ser investigado por fraude. No governo anterior, quando o nosso STF determinou que os estados poderiam gastar à vontade, face à pandemia, está aí o que deu para mais um ministro do governo envolvido em falcatrua. Como todo mundo do Foro de São Paulo, fazendo besteira pela América do Sul, está aí mais um governo com uma ideia idiota, forma de gestão idiota, fazendo o quê? Anunciando que vai pegar a poupança e confiscar para fazer as obras do governo. Eles entendem o quê? Que o seu dinheiro é dinheiro público, é dinheiro deles. Já dizia Klaus Schwab, você não terá nada e será feliz. E aí, muito bem colocado um meme aqui, que eu sigo e eu gosto muito, que é o Quem é Satoshi. Tá lá, São Paulo produz aviões, Mato Grosso produz soja, Pará produz minérios e Brasília produz dificuldades. É isso aí. O governo parece uma máfia, que tem um único objetivo:
tomar seu dinheiro, pegar a população, extrair o máximo que ela puder através de imposto, norma, legislação, aquilo que a gente brinca, né? Você cria dificuldade para vender a facilidade. Então presta atenção na hora que você for votar, na hora da ideologia que você defende, porque querendo ou não, ela afeta o seu bolso, ela afeta a sua empresa, ela afeta a sua família, ela afeta a sociedade. Todo mundo, sem exceção, procura liberdade. E o governo, como é que ele vende dificuldade? Ele cria regulamentação, ele cria um monte de norma, ele cria um monte de lei, restringindo ao máximo a sua liberdade. E riqueza se produz com liberdade econômica, onde as pessoas trocam entre si, compram e vendem. Isso é que gera economia, isso é que gera riqueza. Então o governo faz exatamente o contrário. E quando entra um governo com um viés político socialista, piora a situação. Como você pode perceber de tudo que nós falamos, nós estamos com uma tendência de aumento de inflação, significa que o governo está expandindo a base monetária, significa que ele está gastando mais do que pode, fatalmente vai querer aumentar os impostos, isso vai afetar diretamente o consumidor. Afetando o consumidor, suas vendas têm a tendência de queda. Então você tem que observar muito bem o nicho de mercado que você está, ou no seu serviço, ou no seu produto, para saber se vale a pena investir no seu negócio, manter o seu negócio ou retrair o seu negócio. Em todos os casos, muita atenção com custo, porque querendo ou não, qualquer 1% a mais de despesa, qualquer 1% a mais de desperdício diminui o seu lucro no final. Você não consegue reinvestir na sua empresa, você vai ficando atrasado cada vez mais. Sua produtividade diminui, seu lucro diminui e aí vira uma bola de neve. Então é importante você prestar atenção no que está acontecendo nas políticas do governo, na economia como geral, não só internamente como externamente, para que você saiba exatamente o que você vai fazer. Se você gosta desse tipo de vídeo, dá um curte, compartilha com um amigo seu que também gosta desse tipo de informação, mande para alguém que quer abrir uma empresa para que possa nos seguir e continuar sabendo o que acontece no dia a dia, e também para quem é um empresário, já tem seu negócio estabelecido e quer uma informação mais detalhada. E nós aqui vamos continuar olhando a tendência para trazer para você. Fica com Deus e nos vemos no próximo vídeo.